Tudo bem com vocês? Comigo não, estou triste. Vocês me odeiam. Por que vocês me odeiam? Me diz, eu quero ouvir agora. Vamos fazer uma DR todo mundo? Por que vocês me odeiam? Querem que eu morra à míngua? Me expliquem. Que não botaram uma água para mim aqui. Se eu não trazer minha garrafinha verde, ninguém me dá uma água. Eu vou pregar para vocês a seco. É isso? Por que tanto ódio no coração? Por que tanto desprezo pelo pastor de vocês, que zela pela alma de vocês? Por quê? Me expliquem. Enquanto alguém se mobiliza a pegar uma água para mim lá, eu quero dizer que tem sido uma alegria para mim pregar para vocês a carta de Paulo aos Filipenses. É demais, é demais. Eu já gostava dessa carta. Eu já amava. Um dos meus livros favoritos na Bíblia. Depois que eu comecei a estudar para pregar essa carta, muito mais. Sabe quando tu só confirma um amor que tu já tem, assim, eu já amava essa carta demais. A carta de Paulo, ela é o expressar do coração dele por esses irmãos. É muito carinho, muito afeto. A gente vai ver isso hoje de novo. E hoje nós estamos no nosso 6º sermão. A gente vai avançar um pouquinho mais agora, do capítulo 3, do verso 12... Não, sem gasto, por favor. Valeu. Do verso 12 até o versículo 1. 2 galardões, então. Vamos deixar uma para a semana que vem aqui já. Até o versículo 1 do capítulo 4. Então já vão achando aí, já vão achando esse texto. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês que nós estamos no Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Hoje, nesse domingo, Jesus entrou em Jerusalém com muita festa. As pessoas recebendo ele, gritando hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, estendendo seus mantos para Jesus passar. E Jesus num jumentinho, como havia prometido ali a profecia. Tudo muito lindo. Uma semana depois, nem isso, ele estava morrendo por nós. Mas vamos por partes, né? Vamos um dia de cada vez. Então hoje é dia de nós comemorarmos que Jesus foi até o fim por nós. Prova disso é que naquele domingo ele estava entrando na cidade sabendo para onde ele estava indo. Ele sabia a semana que ele ia enfrentar. Ele sabia que ele estava entrando numa semana que seria a mais conturbada, a mais complicada, a mais devastadora emocionalmente falando. Tanto que Jesus ele teve um dos mais profundos estágios de depressão, de ansiedade, que é quando a pessoa começa a jorrar sangue, suar sangue. Tem um nome para isso, eu não lembro agora, mas é quando a pessoa chega nesse estágio e ela começa a pingar sangue, simplesmente. Tipo eu hoje, vou escorrendo muito, porque eu não trouxe minha toalhinha. Hoje é o dia mais desastroso para o pastor aqui, né? Vocês estão vendo. Então, Jesus, ele passou tudo isso por causa de nós, por causa de mim e de você. E eu poderia ter feito um sermão para pregar sobre isso hoje, mas eu não quis. Eu amo muito Efésios, eu não quero largar isso aqui, sabe? Aquele carinho assim que tu tem, tu não quer parar. Eu quero muito pregar Filipenses de novo. Eu falei Efésios, né? Filipenses, tá? Se eu falar Efésios, entendam Filipenses. Não entendo errado, depois vocês vão dizer que a culpa é minha. Filipenses. E eu vou deixar para pregar um sermão diferente, fora da série, semana que vem, que é a nossa inauguração. Tá bom? Vamos lá? Vamos ao texto? Acha aí Filipenses, capítulo 3, verso 12. Nós vimos até aqui que Paulo, ele renunciou a algumas coisas. Paulo abriu mão de algumas coisas e ele resolveu se apegar a algumas outras. Lembram? Paulo fala que ele abriu mão de tudo aquilo que ele valorizava na religiosidade dele. O fato de ele ser judeu, hebreu de hebreus, o fato de ele ser da tribo de Benjamim, ele era um puro sangue. Ele tinha pedigree. Além disso, ele era da classe dos fariseus, os mais rigorosos da época, os mais sangue quente, sabe? Aqueles mais pau-ferro, assim, eram esses. Paulo ele se destacava entre esses. Não tinha quem se comparasse a Paulo no rigor dele à lei, tanto que ele diz que ele era irrepreensível na lei. Mais do que isso, o zelo pela lei fazia com que ele perseguisse a igreja. Paulo, ele se tornou culpado da morte de Estevão.
que ele aprovou essa morte, ele auxiliou nessa morte, e não só dele, mas de muitos outros cristãos, irmãos nossos que hoje estão com ele no céu, cantando a Jesus. Imagina a ironia. Tu tá lá cantando no coral, dali a pouco entra o cara que te matou. Tá, e aí, Senhor? Como isso? E aí, agora? Como tu explica isso, Jesus? Pura graça. Assim como com nós, né? A gente não matou ninguém, eu acho, mas no coração a gente já fez várias vezes isso, né? Eu vou confessar pra você, eu já teve uns no coração que eu, sabe? Aquele ódiozinho, assim. Jesus fala que se a gente odeia o irmão, a gente matou ele no coração. Eu já matei alguns. Assim, não foi tão pouquinhos também, foi bastantinho. Inclusive alguns de vocês. Já odiei um pouquinho, assim, no fundo, sabe? Mas enfim, chega de confessar meus pecados, vamos ao livro. Nós vimos que Paulo, ele era um contador, né? Ele se identificou, ele não era adepto da ideologia de gênero, mas ele se identifica como um contador e ele passa a fazer os cálculos da vida dele, ele despreza tudo aquilo ali que eu mencionei. Hebreu de hebreus, fariseu, tudo aquilo ali, ele diz, para mim isso é lixo, comparado ao conhecimento de Cristo. Lembram? Agora, nós vamos ver que Paulo ele vai, então, fazer as vezes de um atleta e de um estrangeiro. Eu quero que tu fique com uma coisa em mente. A verdadeira expectativa do cristão, ela tem que estar no futuro. Se tu entender isso aqui hoje, já ganhamos a nossa noite, podemos ir para casa em paz, já não terei te odiado no meu coração. Tá bom? Vamos ver, então, 3 atitudes do crente que está com os olhos no futuro, que tem essa expectativa no futuro. A primeira delas é progresso. Vamos ao texto, versículo 12 até o verso 16. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, sublinhem, eu sei que vocês têm caneta aí, sublinhem esse quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos, pois, que somos maduros, sublinhe maduros também, sublinhe isso aí. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está falando o que aqui? Basicamente, ele está dizendo assim, não que eu já tenha alcançado. Lembra que eu falei nos primeiros sermões que Paulo ele tem algo em mente aqui que é o já e o ainda não. O já e o ainda não. O cristão ele já experimenta algumas coisas da eternidade, algumas coisas do reino. Essa vida que nós teremos lá na eternidade, em plenitude, de forma completa, nós já experimentamos agora de forma incompleta, imperfeita. Paulo está dizendo isso. Não que eu julgo que já tenha alcançado. Aquilo lá ainda não está agora. Mas eu faço uma coisa, eu prossigo para o alvo. É isso que ele está falando. Não é que ele já alcançou. Ainda está lá na frente. Ele ainda não conheceu Cristo como ele ainda vai conhecer. Esse conhecimento de Cristo que ele falou, semana passada nós vimos, Paulo tem certeza de que ele vai aumentar. Esse conhecimento se tornará muito maior. E ele está prosseguindo para isso, para conquistar aquilo para o que ele foi conquistado. Paulo foi conquistado por Cristo, e esse relacionamento, esse conhecer a Cristo, vai só aumentar a partir de agora. Estão me acompanhando? Eu sei que o telão está um desastre, eu sei. Parem de olhar para aquele canto ali, por favor, olhem para mim. O Rafa devia ter arrumado aquilo, não arrumou. Ele é um dos que, sabe? Lembra que eu falei? Tá, mas vamos deixar de lado. Vamos avante. Parece que o Thanos está vindo ali, né? Parece que o Thanos fez assim ali. Né? Parece que ele chegou no canto do projetor, sabe? Começa a virar aquele pozinho assim. Esquece aquilo ali, olha para mim. Paulo foi conquistado por Jesus para um relacionamento pessoal. Lembram? Quando ele foi conquistado, ele está dizendo que ele está indo agora em busca
disso para o que ele foi conquistado. Esse relacionamento, ele é de ambas as partes, mas ele está respondendo a algo. Jesus toma a iniciativa e Paulo responde a isso. E ele está indo em busca disso. O que ele está buscando agora é aquilo que ainda não está completo. Ele ainda não está de forma plena. A obra de Cristo é que faz todo o esforço. Nós apenas respondemos a isso. Nós apenas respondemos ao que Cristo faz como primeiro passo, como primeira atitude. Mas tem outro detalhe. Paulo aqui ele compara-se a si mesmo. Paulo não se compara a outros. E eu acho fenomenal isso aqui. Paulo não se compara a outras pessoas, a outros irmãos, a não ser quando ele vai dizer que está louco. 2 Coríntios 12, ele vai dizer isso. Olha só, eu vou falar como um louco. E aí ele passa a se comparar com aqueles que estão competindo contra ele. Ele vai dizer, estou agindo como um louco, eu não quero fazer isso aqui. Mas como eles estão fazendo, estão me dizendo que ele não é apóstolo, não é pastor em Corinto, então ele se vê na obrigação de fazer isso. É o único momento que ele faz. Aqui ele nem chega a se comparar. Vocês viram, ele está dizendo, se eu fosse fazer como ele, jogar o jogo deles, eu ganharia. Porque eu sou hebreu de hebreus e tal, e tal, e tal. Paulo, quando ele vai comparar, ele compara ele a si mesmo e ele com Jesus. Quando tu for comparar a ti mesmo, tu tem que fazer isso. Ver quem tu era, no que Jesus te tornou e para onde tu está indo. Entendeu? Ou seja, você só deve se comparar consigo e com Jesus. Só. Não há uma outra alternativa. Tu só pode comparar tu com quem tu era, ao que tu é agora, e o padrão que é Jesus, ao que tu tem que te tornar. Entendido? A única comparação que tu pode fazer é essa. Não há outra. É injusto, é pecaminoso tu te comparar com os irmãos, porque eles não são o nosso padrão, Jesus é. O único padrão que nós temos é o Senhor, e é a Ele que nós temos que imitar, é a Ele que nós temos que nos assemelhar e nos tornar parecidos. Logo, não temos como nos comparar a outros, por isso que é pecaminoso você se comparar a outra pessoa, porque você está colocando nela o peso da divindade. Ok? Entendido? Nisso, quem faz isso tem dois extremos. E daí a pessoa cai naquele orgulho que nós falamos semana passada e na anterior. O orgulho, ele é uma queda para o ser humano. É um perigo. Porque quando tu começa a te comparar com outras pessoas, tu vai ter dois extremos, dois caminhos. Ou tu começa a te achar melhor do que tu é, ou pior do que tu é. Porque a pessoa não é o padrão, ela também é pecadora. Tem coisas nela que são erradas, tem coisas nela que são melhores do que em ti. Entende? Ela não é o padrão. Logo, te comparar com ela vai te dar uma perspectiva errada de quem tu é. Por isso que você só se conhece a partir do momento que conhece Jesus e passa a se assemelhar com Ele. Entendido, gente? Amém. Amém? Não se compare com outros irmãos. Não faça isso porque isso é injusto. Além disso, Paulo vai dizer no versículo 13, olha aí comigo. Vocês sabem, né? Deixa a Bíblia aberta, não fecha. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Presta atenção nisso aqui. Tem muito cristão hoje que está ocupado em muita coisa. Ah, pastor, tô sem tempo. Ah, tô cheio de coisa para fazer. Ai, tá muito corrido. Tá complicado. Tô cheio de coisa para fazer, não tô conseguindo dar conta de tudo. Paulo diz assim, de tudo isso, eu tenho uma coisa. Uma coisa eu faço. A gente vê isso em João. Por exemplo, lembra um cego quando foi curado, quando questionado, ele diz assim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu não sou mais. O salmista diz, uma coisa eu peço, isso eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. Uma coisa é o que nós temos que fazer. O que há de mais importante na nossa vida é isso. Uma coisa nós temos que fazer. Essa é a prioridade. Para o que tu está vivendo? O que é essa uma coisa que tu tem buscado? Porque se tu faz muitas coisas, busca muitas coisas, tu acaba não fazendo nenhuma. Se tu tá cheio de coisa para fazer, cheio de envolvimento, acaba que tu não desenvolve nada.
tu não cresce em nada, tu não te aprofunda em nada. Entendeu? Basicamente, uma coisa faço, uma coisa sei, disse o cego, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, Salmo 27. Uma coisa você precisa fazer. O segredo do progresso é concentrar-se em uma coisa. Esquece o passado, esquece o pecado, esquece culpa, esquece quem tu era, esquece do que tu abriu mão e avança. Esquece aquilo que tu valorizava, esquece onde estavam os teus afetos, esquece e avança. Abre mão do que tu deixou para trás. Aquilo ficou para trás e avança. A vida cristã é isso. Ela é marcada por coisas das quais tu abre mão para avançar. Senão tu fica preso. Senão tu fica preso no teu passado, tu fica preso em coisas que tu está te culpando, tu fica preso em coisas que estão te amarrando. E parece fala de coach isso, né? Mas é pura verdade. Tu tá preso em coisas, sabe? Tu fica lembrando, podia ter feito diferente, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Eu falei ontem no grupo da igreja, né? Nós estamos numa semana da inauguração, nós vamos inaugurar no próximo domingo, e eu avisei, pessoal, nós vamos ter muito ataque essa semana. Nós já vimos aí as crianças, né? Já tudo ranhenta, catarrenta, saindo coisa por tudo que é orifício do corpo. Uma beleza, uma alegria. Estamos cheios de ataque. Hoje, deixa eu contar para vocês. Hoje, eu estava revisando o sermão e o meu sermão, ele fica todo pronto. Eu imprimo ele, mas tu pode ver que ele fica com uns rabiscos, né? Algumas coisas a caneta eu anoto, depois, não, eu risco de novo, anoto em outro lugar, faço outras coisas, enfim. E eu estava fazendo isso. E ao mesmo tempo eu estava tomando chimarrão com a Su, fazendo isso. E na mesma hora começou a vir um ataque diabólico. E eu identifiquei que era, porque Efésios 6 diz, né, que o diabo lança dardos inflamados. Sabe, aquelas flechas que vêm com veneno, envenenadas. E veio do nada, assim, uma lembrança de coisas que eu havia feito, pecados que eu cometi, acompanhado de um pensamento de acusação. O que tu quer pastorear? O que tu quer pregar? Sabe? O que tu quer? Olha só o que tu fez. Eu juro para vocês, eu fiquei uns bons minutos. Eu não falei nada para a Su, ela nem sabia disso. Uns bons momentos orando em pensamento, repreendendo esse pensamento, dominando esse pensamento e lutando contra isso. Ataque. Mas por quê? Coisas do passado. Coisas que eu fiz. Coisas que eu sei que eu sou culpado daquilo. Mas a minha culpa já foi carregada. Eu não tenho mais do que me entristecer agora, porque há um Salvador que carregou essa culpa para mim. Entendeu? Não te prende no teu passado. As coisas que ficaram para trás, tu esquece. Agora tu avança em direção ao prêmio que está te esperando. Amém, meus irmãos? Adiante. Verso 14. Prossigo. Esse prossigo de Paulo aqui, ele é quase um persigo. Paulo está perseguindo isso aqui. O termo usado aqui, ele denota uma corrida. É uma corrida. Paulo é um atleta dos Jogos Olímpicos e ele está numa corrida. E ele está avançando para a faixa de chegada. Ele sabe que se ele chegar lá, ele terá um prêmio. É isso que ele está fazendo. Ele está olhando lá, para a faixa que está escrito chegada, e ele quer chegar lá. Ele não tem outro objetivo a não ser esse. A diferença é que a faixa de chegada de Paulo está escrito Jesus. Ele quer encontrar Jesus. É lá que o fim da corrida dele é o encontro com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Eu prossigo, quase um eu persigo isso aqui. Ele vai perseguir, ele é aguerrido nisso. Estão entendendo? A ideia é essa, é perseguir esse alvo. E olha só, Paulo é aquele cara que perseguia a igreja. Tu percebe a ironia? Ele perseguia a igreja. Perseguir a igreja é o mesmo que perseguir Jesus. Por isso que Jesus fala para Paulo, Paulo, por que
Me persegues. Perseguia a igreja, perseguia Jesus, e agora ele persegue Jesus num outro sentido. Que louco isso aqui. Que coisa de louco isso. Só o Senhor muda isso em 180 graus. Ele está perseguindo Jesus, mas com motivação agora totalmente oposta. Não querendo exterminar, não querendo desfazer, não querendo terminar com a igreja. Pelo contrário, querendo ir com a igreja. Por isso que mais adiante ele vai dizer que essa igreja é a coroa e a alegria dele. Paulo agora ele mudou totalmente a motivação dele. A perseguição dele agora não é a igreja, mas é com a igreja. Ele está perseguindo Jesus, ele está indo em busca do Senhor. Ele tem um alvo, esse alvo é fixo, é o Senhor. E ele não vai parar enquanto não chegar diante de Jesus. Basicamente é isso aqui. Paulo está perseguindo Jesus. Mas agora não mais com violência. Não agora mais tentando destruir a igreja. Pelo contrário, ele quer edificar a igreja para a partir dela chegar com ela diante do Senhor. Que coisa linda isso aqui. Entende por que eu amo essa... Tu entende por que eu amo essa carta aqui? Olha quanta coisa numa cartinha de 4 capítulos. Cara, é demais isso aqui, é sensacional isso aqui. Paulo está dizendo que ele persegue o Senhor agora. Ele prossegue para esse alvo. Ele se vê agora no serviço a Cristo. Ele se vê servindo ao Senhor e não buscando Jesus por meio de violência, buscando destruir a igreja. A tua determinação hoje, ela é assim? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta. A tua determinação para Jesus, para a igreja, é a mesma que tu tem quando tu vai na academia? Sabe a tua dieta low carb? Sabe? E dieta só de proteínas. E tu faz, e eu acho impressionante quem consegue. Eu sei que vocês estão vendo que eu não consigo, né? Mas não é disso que eu tô... Sabe? E aí? Eu conheço alguns caras que por anos nós trabalhamos juntos, não vou mencionar quem, que ia só com ovo, frango e batata doce para o serviço. Uma determinação impressionante. Né, Fernando? Mas eu não vou mencionar nomes para não constranger ninguém. Né, Fernando? A tua determinação por Jesus, como é que é? É a mesma do trabalho, da tua carreira, a tua faculdade? Como que é a tua determinação por Jesus? Ela é comparável? E eu vou dizer mais, se ela for comparável, já está errado. Porque para perseguir Jesus, a tua determinação tem que ser muito maior. Muito maior, tem que ser incomparavelmente maior. É isso que Paulo está fazendo. É assim que nós temos que aprender. Por isso que ele fala, quanto a mim... É por isso que ele está dizendo, quanto a mim... Tu viu? Verso 13. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Persegue. Ele é aguerrido, ele é determinado. Tipo o Thiago, assim, sabe? O Thiago é enlouquecido, né? O Thiago resolveu que vai emagrecer e tá assim. Não só ele não come agora, a Kellen também não pode comer daí. O Thiago resolveu emagrecer, daí agora a Kellen tem que parar de comer. Eu nunca vi disso. Tipo isso. A gente vem trabalhar na igreja que o Thiago segura os caras, tem que comer X frio. O João tremendo de medo ali do lado. O João tremendo de fome. O João louco para comer um X. Ô Thiago. E o João vem com todo respeito, mãozinha para trás. Ô Thiago, o X está esfriando. Essa determinação do Thiago era só um exemplo, ok? Tem que ser mais. Por Jesus tem que ser mais. Tu tem que perseguir Cristo. O Arsby diz assim, Deus opera em nós para que possa operar por meio de nós. Quando o indivíduo dedica-se às coisas da vida espiritual, Deus lhe dá maturidade e o fortalece para a corrida. Exercita-te pessoalmente na piedade. Por isso Paulo fala a Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. É um exercício, é uma prática. Perseguir esse alvo, ir em busca disso, é um exercício. É uma corrida.
É a vida de um atleta. E Paulo usa direto esse exemplo. Usa esse exemplo o tempo todo. Nós estamos buscando o prêmio da soberana vocação, mas esse prêmio da soberana vocação só estará disponível para quem chegar no alvo, na linha de chegada. Só receberá o prêmio quem chegar lá, na linha de chegada. Tu entendeu? Não tem para todo mundo. Não é para todos. É só para quem chegar lá no fim. Senão, não. Esse prêmio aqui, chegar lá no fim e ver o rostinho do nosso Senhor, é só para quem perseverar. É só para quem se dominar e perseguir esse prêmio, essa recompensa. Não adianta, presta atenção nisso aqui, presta atenção. Não adianta, papai, mamãe, tu ser um exemplo. Não adianta tu ser um exemplo, melhor pai do mundo. Tu ganha até uma caneca, melhor pai do mundo. Semana agora nós fomos almoçar na minha sogra e a gente viu lá uma caneca que nós damos para o meu sogro. Nós tínhamos acho que 1 ou 2 anos de casado, né? Faz mais de 20 anos. E a caneca diz assim: siga pai, pise firme, pois seguirei seus passos. Lindo, né? Que lindo um pai que é exemplar para o filho. Mas o que adianta se tu não chegar no fim? Se tu não chegar lá no fim da carreira? O que adianta? Tu ser a melhor mãe do mundo? Tu sonhar com família? Tu querer e acontecer? Tu ser um exemplo para os irmãos? Um exemplo de domínio próprio? Um exemplo de perseverança, de perseguir o Senhor? Se isso aqui só dura um tempo, não vai até o fim. Se isso aqui não dura até o fim, teu último segundo de vida, até teu último suspiro, o que adianta? Jesus falou algo parecido, né? Ele disse: que adianta o homem perder a sua alma? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tu entende? Não adianta tu ser um exemplo do que for, se chegar lá no fim e tu não conseguir esse prêmio. E tu não conseguir conquistar isso para o que tu foi conquistado. Como Paulo. Estão entendendo? Vamos adiante? Paulo dá para nós 3 aspectos desse atleta aqui. Em primeiro lugar, então, o atleta não se distrai por outras coisas. Ele tem um alvo fixo e ele persegue isso. Em segundo lugar, o alvo, a linha de chegada, é o ainda não daquilo que nós já temos. Essa linha de chegada é, de forma plena, aquilo que nós já temos agora de forma incompleta, imperfeita. E em terceiro lugar, o prêmio não é uma coroa de louros como os atletas recebiam. Não é uma coroa de louros que durava aí 2, 3 dias, quando muito, e murchava. E eu acho engraçado os caras se matar, né? O que tu ganhou? Uma coroinha de louro, coisa que tu bota no feijão. Pô, pelo menos vai ter feijão agora, garantido, por 2 semanas. Bem temperadinho. Ganhar uma coroa de louros, eu não entendo. Hoje tem, tá? Medalha de ouro, né? Tem troféu, tem, sei lá, coroa de louro. O mundo valoriza, às vezes, umas coisas meio loucas, né? Nós não temos uma coroa de louros como promessa de prêmio, de garantia, mas sim ganhar a Cristo total e completamente. Ganhar o Senhor. Ver o rosto do teu Senhor e ser recebido por Ele, dizendo: bem-vindo, servo bom e fiel. Amém? Amém. Verso 15. Verso 15. Então, deixa eu só te explicar, enquanto tu acha o verso 15 aí. Essa perspectiva de vida no futuro, essa perspectiva futura, é algo que a nossa época não entende. Não espere isso da mente dominada pela cultura, da mente dominada pelo mundo, da mente dominada por ideologias. Não espere isso de outros. Ok? A mente atual, essa mente científica, ela não consegue entender, ela vai achar isso coisa nula, vergonhosa. A mente hoje da nossa época, que esse mundo que se diz maduro, o próprio C.S. Lewis dizia, né, que isso é snobismo cronológico. É tu achar que a nossa época ela é mais sábia que no passado. É snobismo cronológico.
Mas essa época é dominada por um mundo maduro, entre aspas, óbvio. E ele julga isso como fraqueza. Esse mundo nosso que promete tolerância, tem que ser tolerante, todas as religiões são válidas. Eu tenho a minha espiritualidade, tu tem a tua, isso todos temos que nos respeitar. Esse mundo, ele julga essa perspectiva futura como algo desnecessário. Enfim, tudo isso faz com que essas pessoas busquem a eternidade agora. É por isso que tu vai ver um crescimento exponencial de cirurgia plástica, de pesquisas na área de prolongar a vida, na área da genética, tentando produzir vida. Por quê? Porque o homem, ele quer porque quer aquilo que está prometido para a eternidade agora. Eu mostrei para tu essa semana, foi ontem ou hoje, não lembro. Uma mulher bonita, que foi fazer um tratamento estético. Sabe esses preenchimentos nos beiços, sabe? Um negócio que faz nos beiços, assim, para ficar mais assim, sabe? Tipo isso. A mulher foi fazer aquilo ali, infeccionou, inflamou tudo, e ela teve que fazer uma cirurgia para remover os lábios. Ela não era feia. E as pessoas estão fazendo... Por quê? Porque ela quer mais. Tu entende que a pessoa, ela se vê assim, ela quer embelezar ainda mais. Por quê? Porque nós temos no nosso íntimo uma promessa, uma confiança de que lá na frente haverá uma glorificação. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas ainda tem como melhorar isso aqui. Lá na frente vai ser glorificado isso aqui. Ainda tem como melhorar. E tem pessoas que sabem disso, mesmo não sabendo disso. O Leandro não acreditou, eu sei que não tem como acreditar. A pessoa quer agora aquilo que está prometido para o futuro, para a vida eterna. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a pessoa não tem essa perspectiva futura, essa expectativa futura. E ela está desesperada querendo agora. Entendeu? Nós precisamos viver com essa mentalidade, com essa perspectiva no futuro, à frente. Nós já temos, só não de forma plena. E o fato de nós já termos é garantia de que isso só aumentará. O fato de nós já termos a vida eterna é garantia de que ela é nossa, nós não temos como perder isso. O fato de nós já termos na igreja cura é garantia de que haverá um tempo em que nós estaremos num lugar vivendo uma vida que não haverá doença. O fato de nós já termos em nós comunhão, mesmo às vezes tendo uma picuinha ou outra, é garantia de que lá na frente, em algum momento, e eu espero que não demore muito, nós teremos comunhão plena. Estão entendendo? Mas nós temos que ter essa perspectiva futura. Essa expectativa tem que estar lá na frente. Só que nós vivemos com isso agora. Entende? O já e o ainda não? Aquela expectativa do que nós teremos lá nos molda para viver agora. Entendeu? É por isso que há hospitais. É uma criação da igreja. A igreja que criou hospitais, universidades, orfanatos. Isso é uma criação da igreja. Eu não sei se vocês sabiam, mas a igreja que criou isso aqui. Por quê? Porque a igreja está trazendo para agora aquilo que no reino terá de forma plena. Não haverá órfãos, todos serão cuidados. Não haverá doentes, haverá saúde para todos, vida eterna. Universidades foram criadas pela igreja. Por quê? Porque nós conheceremos como somos conhecidos. Estão entendendo? Essa visão do futuro, essa expectativa lá na frente, molda o nosso agora. Entendido? Avante, verso 15. Todos, pois, que somos maduros, sublinha, eu disse para tu sublinhar, né?
esse maduros aqui é a mesma palavra, o mesmo termo que Paulo usa no verso 12 para perfeição. É a mesma palavrinha. Paulo está dizendo assim, todos, pois, que somos perfeitos, é óbvio que o que Paulo quer dizer não é perfeição, ok? Mas é maturidade. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Paulo está dizendo basicamente, se vocês são realmente perfeitos, vocês vão reconhecer que ainda não são perfeitos. Tu entendeu? Maturidade é o quê? É tu identificar que tu não é perfeito. Maturidade é tu identificar que tu ainda não é perfeito. É tu reconhecer teus erros, teus pecados, tuas fraquezas. Entendeu? Maturidade, conforme tu amadurece na vida cristã, tu vai identificando com mais facilidade, reconhecendo em ti coisas que ainda não são perfeitas e precisam de cuidado. Maturidade é você ir reconhecendo, isso aqui é um pecado, eu tenho que aperfeiçoar, tenho que santificar. Isso aqui é uma fraqueza minha, eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui é um erro que eu costumo fazer, eu preciso cuidar disso aqui. Isso é maturidade. Paulo está dizendo, se vocês são perfeitos, se vocês são maduros, precisam reconhecer que não são perfeitos. É isso que Paulo está dizendo. Nessa vida, nós nunca seremos perfeitos. Nunca, nunca. O problema é que para quem não tem essa mentalidade, e veja, Paulo está dizendo isso para quem tem esse modo de pensar. Viram, né? Verso 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. O problema é que para quem não tem esse modo de pensar, tu ouvir isso é ruim. É ruim. Por quê? Porque tu é uma pessoa perfeccionista. E isso não vou me adentrar muito agora, fica para um outro café, mas perfeccionismo é pecado. Ok? Perfeccionismo é pecado. Eu explico melhor outra hora. Basicamente, basta tu entender que perfeccionismo é tu querer dominar tudo a ponto de não deixar espaço para Deus ser soberano. Basicamente. Se tu é perfeccionista, tu vai ouvir isso e vai achar ruim. Que ruim, não somos perfeitos e nunca seremos nessa vida. Se tu tem esse modo de pensar, tu vai achar bom, tu vai pensar, pô, legal, quer dizer que sempre terá o que aprender. Sempre terá o que aprender, sempre terá o que aperfeiçoar, sempre terá onde ser santificado. Para quem tem esse modo de pensar. Entendeu? Até a glorificação. Até lá, ninguém vai ser perfeito. Ninguém. Você nunca será perfeito nessa vida. Nunca. Mas isso aqui é para pessoas maduras. Para quem tem esse modo de pensar. E em próprio Filipos, na cidade de Filipos, Paulo está dizendo que nem todos pensam assim, né? Alguns pensam de modo diferente. Ou seja, mesmo na cidade de Filipos, havia quem não era maduro ainda. Nós teremos pessoas que não são maduras aqui. Cabe a nós ensinar e elas ouvir, aprender. Cabe a quem não é maduro aprender com quem é. Cabe a quem não está santificado ser santificado por aqueles que já foram. Entendeu? A vida da igreja é isso. A igreja é bonita, é linda por causa disso. O teu nível de maturidade, então, presta atenção. O teu nível de maturidade pode ser analisado por essa mentalidade aqui. Se tu pensa desse jeito, tu já tem noção de como é a tua maturidade. Alguém mexeu no retorno aqui? Tá zero. Eu tô ouvindo junto com vocês aí, tá? Só para vocês saberem. Se eu falar mais alto é por causa que eu não tô me ouvindo aqui. Então, só não estranhe se eu começar a gritar do nada. Não enlouqueci, não botaram nada na água. Tá tudo bem, é água, não é cachaça. Podia ser transparente também, né? Mas não é, tá tudo bem. Só não tô me ouvindo. O teu nível de maturidade, ele é entendido, compreendido, percebido por esse modo de pensar.
se tu tem esse modo de pensar. A Bíblia dá, tá vendo? Ela dá para nós, ó, é assim. É assim, tu quer identificar em ti qual é o teu nível de espiritualidade? Qual o teu nível, não de reformado, nível de maturidade? É saber se tu pensa assim desse jeito. Amém? Adiante, vamos lá. Segundo lugar. Antes de ir para o segundo lugar, mais uma coisinha. Tu percebe a tua maturidade também? O teu nível de perfeição? Quando tu é confrontado? Quando tu é confrontado, tu se defende? A tua primeira atitude é se defender? Ou tu aceita e reconhece? Quando algum irmão ou irmã fala, mas tu tá fazendo isso aqui? Não. Sabe? Tu se defende? Ou então tu tem a mania de se desculpar? Não, mas eu só fiz isso por causa que eu só falei um palavrão porque eu bati um minguinho na estante. Sabe? Eu só falei isso porque tu falou comigo desse jeito. Não que aconteça nas casas, tá? Não que aconteça, não. É só um exemplo hipotético. Isso não acontece, eu sei que não. Mas sabe quando o marido não tá num dia muito legal e a esposa também já não responde tão legal? Daí ele diz, mas por que tu falou assim? Porque tu falou comigo primeiro, sabe? Não que aconteça nas casas de vocês, de forma nenhuma. É só um exemplo. Sabe? Quando tu se desculpa por uma atitude, ou quando tu atribui a culpa a outra coisa ou pessoa. Hoje o serviço foi uma desgraça, por isso que eu tô assim. Fui estúpido contigo porque no serviço foi uma desgraça. Entende? Essas situações, circunstâncias, não podem definir a forma como tu age. Paulo está mostrando para nós que o que define a nossa atitude, o nosso comportamento, é Cristo. É essa busca pelo alvo. Ok? Segundo lugar, agora sim, vamos lá. Verso 17. Irmãos, sejam meus imitadores. Tu entende agora por que Paulo falou quanto a mim? Cara, demais. Eu quero sentar por horas, tomar um chimarrão com o Paulo. Dizer, Paulo, tu era demais, Paulo. Sabe? Cara, eu tenho muito o que conversar com o Paulo. Mas muita coisa. Com um chimarrão bem bagual, não que nem os da Laís. Por que Paulo falou quanto a mim? Porque logo depois ele dizia, olha, irmãos, então agora vocês peguem e me imitem. Entendeu? Paulo falou lá no verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Porque agora, no 17, ele pode escrever, então, sejam meus imitadores. E observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Sejam meus imitadores e observem aqueles que já me imitam. Me imitem e observem, cuidem, aqueles que já estão fazendo isso. Falei demais. Verso 18. Pois muitos andam entre nós. Esses andam entre nós aqui são pessoas que se diziam cristãs e estavam no meio da igreja, ou então passavam pela cidade de Filipos. Lembra que eu falei que do lado de Filipos tinha uma BR? Lembram? Tinha uma BR bastante movimentada e era uma cidade que recebia muita gente. Pessoas transitavam, indo e voltando, porque era uma via comercial, era uma cidade bem importante pela localização. Então tinha muitos cristãos também que passavam por ali, se hospedavam na cidade e seguiam viagem. Por isso Paulo está dizendo, alguns andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Verso 20.
Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar é bom, né? Foi Jesus subornando. Perdão, eu li errado. De até subordinar a si todas as coisas. Então, tá ruim ainda, tá horrível, não é desgraça. Vamos continuar aqui. Verso 17, Paulo está dizendo por quê? Sejam meus imitadores. Ser imitador de Paulo não é que Paulo era perfeito. Paulo está dizendo que ele não era perfeito, lembram? Não que eu já tenha alcançado. Paulo mesmo está dizendo, olha, eu não sou perfeito, tá? Agora, tinha um pregador, século XVIII, se eu não me engano, bem conhecido, e ele, pregador, teólogo, enfim, ele dizia que, biblicamente, nós tínhamos como alcançar a perfeição. O cristão tem como viver sem pecar. Pô, então Paulo está muito mal, né? Paulo está ruim, ele está dizendo, eu não alcancei a perfeição. Paulo está dizendo, quem é Paulo? Aqui, quando ele escreveu, ele tinha já mais ou menos 30 anos de crente. Ele escreveu algumas cartinhas, né? Paulo, quem tu é? Tu tem algum livro aí? Tu é autor, por acaso? Paulo, ele ia olhar para ti e dizer, eu escrevi um livro, acho que seria bom tu ler um exemplar. Só o autor da Bíblia, só isso. E Paulo está dizendo, eu não sou perfeito. Tá? Eu não sou. Então, se Paulo não é 30 anos de crente, escritor de livros da Bíblia, está dizendo que não é perfeito, acho que a gente não é, né? Vamos lá. E ele está dizendo, sejam meus imitadores. Então, por quê? Porque não que ele fosse perfeito, mas é porque ele imitava Jesus. Lembram? Filipenses capítulo 2, Paulo dá o exemplo de Cristo, que existia em forma de Deus, não teve por usurpação, assumiu forma de servo, foi totalmente o inverso. Esse é o padrão. Paulo está dizendo que imita isso aqui. E agora, por imitar, ele está dizendo, agora vocês me imitem. Os filipenses não tinham como ver Jesus. Eles criam, mas não tinham visto Jesus. E Paulo está dizendo, vocês não viram ele, mas vocês me veem. Então imitem a mim. Está entendendo por que é um problema quando tu vai em igrejas ou irmãos que vão sempre dizer, não me imita, imita Jesus. Sabe? Não olha para mim. Não, por que não? Me imita sim. Sim, me imita. Eu não sou perfeito, Paulo também não é, ninguém é perfeito, mas naquilo que eu faço certo, me imita. Imita. Eu estou criando bem minha família, minhas filhas são crentes, eu estou ensinando biblicamente, imita. Mas eu peco nisso aqui, então nisso tu não imita. No resto, imita. Senão, a gente vive num relativismo que nunca é bom o suficiente. A pessoa nunca é boa o suficiente para ser imitada. Tu entende? Eu não vou naquela igreja lá porque está cheio de pecador. Eu não vou lá porque é cheio de pecador. Mas me diz uma que só tem santo, que daí eu nunca vou entrar lá, senão vai estragar. Se lá só tem santo, se eu entrar lá, estraguei a igreja. Agora já não é mais todo mundo santo. Tu entende? Tem que ter em algum momento algo que nós possamos ver no irmão que é digno de imitação. Entendeu? Tem que ter algo encarnado, algo visível na vida da igreja que seja digna de imitar. Tem que ter. E Paulo vai dar o contraste aqui, né? Ou você imita a Cristo, ou você é inimigo de Cristo. É imitação ou inimizade. Verso 18. Esses inimigos da cruz de Cristo, eles têm um destino, que é a perdição. Eles têm um Deus, que é o ventre, o próprio ventre, é a si mesmo, é egoísmo, tudo para si. E eles têm uma glória, algo no que eles se engrandecem, se orgulham, que é o que eles deveriam se envergonhar. Verso 18, Paulo está falando. Agora eu quero ver com vocês como ser, então, um inimigo da cruz de Cristo. Eu sou um pastor.
Mas vocês nunca vão poder dizer que não aprendem comigo, porque eu vou ensinar vocês como ser inimigo da cruz de Cristo. Quer odiar Jesus, quer blasfemar, quer ser um demônio, quer ser tudo de ruim que pode ter, eu vou ensinar vocês. Primeiro lugar, tenha orgulho. Tenha orgulho. Jamais admita, mas jamais, nunca, jamais admita que algum irmão é melhor do que você em alguma coisa. Nunca admita. Tu vai ver, tu vai saber que é, mas não fala. Sabe aquele orgulho que... Não, eu não vou falar isso. Não. O que vai parecer? Vai parecer que eu sou mais fraco que os outros. Entende? Não imite ninguém. Não reconheça que são melhores que você e não imite essas pessoas. Tenha o máximo de orgulho. Por quê? Porque se a Bíblia está mandando nós imitarmos os irmãos, quer dizer que boa parte do crescimento cristão vem pela imitação. Não tem como nós evitarmos esse caminho se tu quer crescer. Se tu quer se tornar mais parecido com Jesus, necessariamente tu terá que imitar outros irmãos. Eu falei para vocês algumas semanas atrás. O nosso período ele é contrário a isso aqui. Porque a gente vive na época da autenticidade. Tu tem que ser autêntico. Seja quem tu é. Na época do orgulho, né? Orgulho, não sei o que, orgulho gay, orgulho gaúcho, orgulho cabelo roxo, enfim. Em segundo lugar, engane-se sobre o seu destino final. Viva como se tudo estivesse bem. Está tudo bem, tudo ótimo, estou a caminho do céu. Na verdade, o destino é a perdição. Viva como se tudo estivesse ok. Engane-se a si mesmo, pensando que está tudo ótimo, que a tua vida está uma perfeição, não tem nada de errado, você está indo para o céu, quando na verdade está indo para o inferno, porque você não considera, não avalia, não analisa a sua vida para entender que tem coisa que precisa ser mudada. Você precisa imitar outros para mudar algumas coisas na tua vida. Despreze isso. Despreze isso. E o termo que Paulo usa aqui é para perdição, ele quer dizer esbanjamento, extravio. Sabe quando tu deixa uma torneira aberta e fica jogando água fora? Basicamente isso. O termo que Paulo está usando aqui é basicamente isso, é esbanjamento, extravio. Paulo está dizendo que eles vivem a vida, eles aproveitam a vida, mas é uma vida que está toda sendo jogada fora. Está sendo desperdiçada. Porque no fim vai para o inferno. O caminho deles, o destino deles é a perdição. Está entendendo? Em terceiro lugar, busque apenas os seus interesses. Ou seja, sirva o seu próprio ventre. O Deus deles é o ventre. Pode ser entendido de duas formas isso aqui. Lembram que semana passada eu comentei que Paulo estava falando sobre os judaizantes? Judaizantes eram pessoas que queriam circuncidar as pessoas e eram pessoas que queriam que se observasse a dieta de acordo com o judaísmo. Não pode comer carne de porco. Só aí eu já estava condenado. Só aí eu já ia para o inferno na primeira. Imagina, com toicinho aquele. O Fernando só come carne de frango, carninha branca, então esquece. Sabe aquele toicinho? Sabe, Thiago? Carninha de porco com toicinho ali. Eles não faziam isso. Então pode ser que aqui o ventre seja uma indiretinha, sabe? Um toquezinho. Essa galerinha aí também está nessa turma. E também pode ser o próprio ventre é só a si. É tudo vinde a mim, sabe? É o que me interessa a mim, o que me dá lucro. Eu falei sobre Paulo, ele era assim. Paulo buscava o seu interesse. Ele está falando sobre pessoas que buscam o próprio interesse. Ao invés do contrário que nós vimos que na igreja nós temos que servir ao outro. Servir o próximo, servir o irmão. Pessoas assim servem somente a si. Elas são os próprios deuses. O egoísmo delas faz isso consigo. Em quarto lugar, peque e orgulhe-se disso.
Sabe aquela pessoa que peca e depois ainda diz, eu fiz mesmo. Fiz. E faria de novo, sabe? Sabe? Orgulho. Ela está se orgulhando, se gloriando de algo que seria vergonhoso. Paulo está dizendo, eles se orgulham, a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar. Tu fazer algo e ainda assim achar que, eu fiz, é verdade. Eu fiz. Esse é um sinal de que você é inimigo da cruz de Cristo. Mas se ainda não é, se quiser ser, é só fazer isso aqui. Em quinto lugar, busque somente coisas terrenas. Busque somente tua carreira, teus estudos, tua casa nova, teu carro acima de 300 mil reais, sabe? Busque somente coisas dessa vida, somente coisas desse mundo, teus sonhos, teu prazer, tudo aquilo que você mesmo é capaz de conseguir. Tudo aquilo para que tu não dependa de Deus. Sabe? Aquelas coisas que tu deseja e que tu não precisa de Deus, busca isso. Busca isso aí. Busca só isso. Pensa nisso. Viva para isso. Busque isso. Quando Paulo fala aqui o pensamento, esses pensam assim, o pensar ali é ter a mente dominada por isso. A cabeça deles não vive para outra coisa, não tem outro tipo de mentalidade, outro tipo de pensamento, não busca outra coisa, é só isso. Entendeu? Por que que tu peca? Deixa eu explicar para ti. Deixa eu te explicar isso aqui. Tu peca porque tu acredita nas promessas do pecado. Sempre. Nós, eu, você, todo mundo. O pecado, ele faz promessas. Ele vai dizer em algum momento que se tu fizer aquilo ali, vai ser melhor assim. Vai ser mais gostoso assim. Mais prazeroso desse jeito. Se tu fizer, falar, pensar, qualquer coisa, aquilo ali vai ser melhor. E nós acabamos acreditando e por isso pecamos. Tu entendeu? Nós pecamos porque acreditamos nas promessas do pecado, de que vai ser melhor, mais duradouro, mais profundo, mais doce, mais satisfatório. E por isso nós caímos no pecado. É por isso. É por isso que a gente peca. Nós precisamos então do quê? Se o pecado faz promessas e nós acabamos acreditando e pecamos, nós precisamos de uma promessa maior, de algum prazer maior. Entendeu? Se o pecado te faz uma promessa de prazer, tu precisa de um prazer maior. Se o pecado te faz uma promessa de algo duradouro, tu precisa de algo mais duradouro. Tu precisa sempre de uma promessa maior do que aquela que o pecado te faz. É para isso que tu tem que ter uma perspectiva correta de Jesus. O entendimento correto de quem Ele é. Quando tu entender o Senhor, quando tu te contentar com o Senhor, quando tu te alegrar no Senhor, aí o pecado não vai mais ter a mesma aparência para ti. Entendeu? Tu precisa de uma promessa maior e melhor do que a do pecado. E tu só terá quando tu entender corretamente que Jesus é isso aí. É essa promessa maior e melhor. Esse prazer maior e melhor. Adiante. Vai ter muitos que se dizem cristãos, como essas pessoas aqui. E Paulo está dizendo, olha, não são. Infelizmente, não são. E Paulo diz que eles são motivo de choro. Né? Paulo diz, eu falo até chorando. São inimigos da cruz de Cristo. Eles se diziam cristãos, mas a atitude deles era de não cristão. Os irmãos veem em ti, as pessoas veem em ti, o teu testemunho testifica se tu é inimigo da cruz de Cristo ou não. As pessoas
elas vão olhar para ti e elas percebem se o teu testemunho condiz com aquilo que tu diz crer, diz amar, diz se afeiçoar. Ok? Não entenderam? Eu explico de novo. Entenderam? Amém? Verso 20 e 21, encerrando esse trecho aqui. Pois a nossa pátria está nos céus. Olha, o Paulo está fazendo um contraste, né? Eles vão à perdição, o Deus deles é o ventre, e eles se gloriam daquilo que deveriam se envergonhar. Nós, em contrapartida, a nossa pátria é nos céus. O nosso destino, ao invés de perdição, é a pátria nos céus. O nosso Deus não é nosso ventre, é o Senhor Jesus, é quem nós aguardamos. E aquilo que nos humilha, aquilo que nos causa vergonha, o nosso corpo, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Essa humilhação, essa vergonha vai ser transformada em glória, ao invés da glória dos inimigos da cruz de Cristo, que se gloriam naquilo que deveriam se envergonhar. Estão vendo como é o oposto? É o contraste? É polarizada a coisa? Não tem como tu estar no meio termo. Não tem como tu servir a Jesus e ir no espiritismo. Não tem como tu servir a Jesus e respeitar outros deuses, outras religiões, outros espíritos, orixás, seja lá o que for. É Jesus ou não é nada? Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou você vai com Jesus, entrega tudo a Jesus, busca Jesus, ou você perdeu ele. Não tem meio termo. E Paulo diz que nós aguardamos, né? Ele sabe que virá. Nós estamos somente aguardando. Basicamente é o que Paulo, Evandro, mas é que eu acho que foi Paulo ainda que escreveu Hebreus, tá? Só uma observação pensando alto aqui. Hebreus 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Lembra do que Paulo falou? Deixando as coisas que ficam para trás? Livremo-nos desse peso, desse fardo. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus, ele tinha um alvo, a alegria que estava proposta. Ele fez o que fez porque ele sabia que haveria uma recompensa, um prêmio. Ele sabia o que o aguardava, a alegria que estava proposta. Tanto que Paulo vai dizer aos Efésios que a igreja é a plenitude de Cristo. Plenitude é quando algo é completo, pleno. Paulo está dizendo, olha isso aqui. Paulo está dizendo que Jesus não é completo sem a igreja. Tu não entendeu, né? A igreja é a plenitude de Cristo. Quer dizer que enquanto Jesus não estiver com a igreja, ele não é completo. Cara, a alegria que estava proposta. Tu entendeu isso aqui? Jesus fez o que fez, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele veio, assumiu a forma de servo, como ser humano ele viveu a vida que nós precisávamos viver, e nenhum de nós consegue, porque não somos perfeitos. Ele morreu em nosso lugar, ele conquistou agora a vida eterna para nós, ele comprou a igreja com seu sangue, e ele diz, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também.
E Paulo vai dizer que a igreja é a plenitude de Cristo. Quer dizer que, enquanto não chegar aquele dia que nós aguardamos, Paulo está dizendo, enquanto não vier aquele dia que nós aguardamos, é como se Jesus no céu estivesse incompleto. Glória a Deus! Bendito é o nome de Cristo, que não se vê como completo sem a igreja do lado dele, sem a noiva ao seu lado. Jesus é incompleto, a igreja é a plenitude de Cristo. Bendito é o nome dele. Coisa linda é o nosso Senhor. Coisa linda um Deus como esse, que vê em nós seres imperfeitos, que vê em nós seres dignos de vergonha, desprezo eterno, alguém a quem ele pode comprar e amar e levar para junto de si. Bendito é o nome dele. A ele toda glória, a ele todo louvor, a ele toda exaltação. Por isso que ele possui agora um nome que está acima de todo nome. Olha a obra dele. Olha a obra dele. Quem mais pode fazer algo assim? Quem mais? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome dele. Corra a tua corrida. Corra a tua carreira com os olhos fixos no alvo, com os olhos fixos na faixa de chegada. Não para por nada. Não se distrai por nada. Não para. O teu prêmio é muito melhor que uma coroa de louros. Não para. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nosso Deus. Viva com motivação dessa expectativa futura. Viva com essa motivação. John Piper diz que nós vivemos pela graça futura. A graça que nós já alcançamos, ela é só motivo de gratidão. O que nos motiva, o que nos faz ir adiante, dar o próximo passo, é a graça futura. É aquilo que nós ainda não alcançamos. É graça futura. É com os olhos lá na frente. Os olhos no alvo. Amém? Amém. Terceiro lugar, encerrando. Versículo 1, capítulo 4. Pensar que o meu Salvador está me esperando é demais. Pensar que há um Senhor, Deus de todo o universo, que está me aguardando, e não só a mim, como a sua igreja, a sua noiva, óbvio, e ele não se vê como completo enquanto a gente não chega lá, cara, isso aqui é de soltar foguete, é de sair correndo enlouquecido, não tem que explique isso aqui. Nada explica isso aqui. Tu entende por que Paulo, ele era enlouquecido pelo evangelho, pelo avanço do evangelho? Ele entendeu isso aqui. Ele entendeu e não só entendeu, como ele escreveu sobre isso, a fim de que nós entendêssemos. Saber que é tudo sobre Jesus. Amém? Vamos lá, capítulo 4, verso 1. Portanto, e aí eu amo os portanto de Paulo. Paulo, eu já expliquei, né? O portanto e o que a gente faz agora? Paulo, ele fala alguma coisa e ele diz, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados. Olha quantos vocativos afetuosos. Olha quantos vocativos Paulo dá. Meus amados, meus irmãos, de quem tem muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, olha quanta demonstração de afeto. O afeto, presta atenção nisso aqui, ó. O afeto pelos irmãos, ele tem que ser
evidente e verbalizado. Não basta tu admirar os irmãos aqui só, sabe? Não, eu admiro eles, mas só aqui dentro. Não. Tem que ser evidente. Eu admiro os irmãos. Eu admiro tal coisa em ti. Eu admiro tal coisa no irmão. Eu admiro essa irmã por isso aqui. Tem que ser evidente. E tem que ser verbalizado. Falar sobre isso. Entendeu? Por isso, ou portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. A firmeza de Paulo, de que ele fala, firmeza no Senhor, primeiro, ela é no Senhor, é uma firmeza em Jesus. Senão, não é firmeza. Mas, mais do que isso, firmeza aqui tem alguns aspectos. O primeiro deles é, em qualquer situação, em qualquer aflição, permanecer firme no Senhor. Quer dizer que em qualquer circunstância, em qualquer situação que tu passe, tu está firme com Jesus. É crise, é dificuldade, é doença, é privação financeira, seja o que for, tu está no Senhor. Entendeu? Não interessa a situação, tu está no Senhor. Além disso, a firmeza no Senhor, ela ocorre quando tu deixa para trás as coisas. Lembram? Deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. O que é deixar para trás? Não é evitar. Não é tu evitar o teu passado, evitar o que tu fez. É quando tu consegue falar sobre isso. Então, tu esquecer as coisas que ficaram para trás não é tu esquecer, tirar da mente, nunca mais lembrar. Esquecer é tu saber o que aconteceu e ainda assim tu poder falar disso tranquilamente. Tipo Paulo. Quem era Paulo? Hebreu de Hebreus. Confiava na lei, na sua capacidade de cumprir a lei. Ele perseguia a igreja. E Paulo está falando sobre isso tranquilamente. Entendeu? Não interessa o teu passado. Se tu está firme no Senhor, tu consegue falar sobre isso tranquilamente. Isso demonstra a tua firmeza no Senhor. Eu falei hoje, né? Vieram vários ataques em forma de pensamento, me lembrando de coisas que eu fiz. E eu sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Mas eu sei que Jesus foi para a cruz por causa desse pecado meu. Entendeu? Eu não nego isso. Eu não nego isso. Eu estou tranquilo com relação a isso. Eu me entristeço por ter feito. E porque por eu ter feito, meu Senhor foi para a cruz. Mas bendita a hora em que ele decidiu ir para a cruz no meu lugar. E hoje eu posso falar sobre isso tranquilamente. Hoje pode vir o acusador no meu ouvido. Hoje pode vir a acusação no meu pensamento. Isso não me derruba. Isso não me distrai. Eu continuo fixo no alvo. Eu continuo olhando a linha de chegada e sabendo que é para lá que eu estou indo. Amém? Amém? Firmeza no Senhor, então, é imitar como Paulo, como Jesus. Imitar Paulo, imitando Jesus. Nesse nosso modo de viver. E buscar o avanço do Evangelho. Lembra que a carta toda é Paulo falando disso, né? O avanço do Evangelho. Ele se alegra nisso, em ver o Evangelho avançando. Por causa disso, então, tu tem que falar de Jesus. Semana que vem é a nossa inauguração. Tu está convidando as pessoas? Está falando de Jesus? Tem 3 razões pelas quais tu não fala de Jesus. 3, só 3. Eu, até hoje, nunca descobri uma 4ª razão. Tá? Vamos lá? Primeira razão.
3 motivos para não pregar. Primeiro deles, a morte. Se tu está morto, tu não vai falar de Jesus. Entendeu? É uma razão justa. Morreu? Daí não fala mais de Jesus. Esse não evangeliza mais. Pastor, eu não consigo falar de Jesus. Tu morreu? Não. Então, bom, tem outras 2. Talvez seja uma das outras. Vamos ver a segunda. A segunda razão é se tu está preso numa prisão lá na Sibéria. Sabe? Na Sibéria, lá no meio do gelo, do nada, uma prisão, tu tá lá, preso. O Putin te mandou para lá. Daí tu não vai falar de Jesus. A menos que tu tenha um colega de cela. Daí tu tem que falar. Não, tá sozinho, é uma solitária, não tem? Aí tu não fala de Jesus. Entendeu? E a terceira razão é se tu é um ímpio. Ou, nas palavras de Paulo aqui, um inimigo da cruz de Cristo. Aí tu também não fala de Jesus. Firmeza no Senhor é o quê? Tu está firme no Senhor, tu sabe quem Ele é e sabe o que Ele fez. Não tem como não falar disso. Não tem como não falar disso aqui. A não ser por essas 3 razões. Daí elas são justificáveis. Entendeu? Fica de pé. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu amo, ele diz assim: quando estivermos diante de Deus no último dia, todas as vantagens e desvantagens externas se dissolverão e nosso verdadeiro eu permanecerá. Então nos veremos como realmente somos e este momento de revelação conterá surpresas. Não se engane achando que você está indo para o céu se o teu caminho é para a perdição. Hoje, a graça está aqui. A porta da graça está aberta. O trono da graça está acessível. Hoje ainda está. Entenderam? A graça ainda está sendo derramada aqui. Quem somos nós para não aproveitar isso aqui e nos agarrarmos a essa oportunidade? A menos que tu consiga garantir, eu garanto que nos próximos minutos, dias, semanas, meses, anos, eu me manterei vivo e farei o que eu quiser. Se tu conseguir garantir isso, aí tudo bem. Se não, te agarra nessa oportunidade. A porta da graça está aberta, o trono está acessível. Tu precisa se manter firme no Senhor. Deixa para trás essas coisas que aconteceram. Mantém o teu olhar fixo no alvo e vai. E vai. Porque o destino, essa linha de chegada, é o próprio Senhor. Paulo, quando fala dessa pátria nos céus, e ele está falando aqui como um estrangeiro, alguém que não é daqui. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Ele está pensando não no prêmio da eternidade, o prêmio por si, a vida eterna, o galardão, uma terra sem maldade. Ele não está pensando no céu como um local de plena paz. Tudo isso é bom e ele pensa nisso? Sim. Mas o primeiro pensamento dele não é nessas coisas. O primeiro pensamento, o primeiro prêmio que ele tem em mente é Jesus. Se tu não está por Jesus nisso aqui, nem queira mais. O céu só será céu porque Jesus vai estar lá. O céu só vai ser céu porque Jesus estará lá. Se ele não estivesse, céu, inferno, terra, qualquer outro lugar, seria nada. Não interfere, não muda, é indiferente. Só vai ser porque Jesus estará lá. E mais, porque ele estará lá reinando. Amém? Por isso é que nós temos que lembrar.
Jesus ressuscitou. Domingo de Ramos, eu falei para vocês no começo. Ele entrou em Jerusalém e ele sabia que ele estava entrando sob louvores, mas ele logo seria morto. Logo ele morreria. Ele sabia disso. Mas ele também sabia que a morte não tinha poder sobre ele. Ele sabia que a morte não podia segurar ele, porque ele não tinha pecado. A morte é o salário do pecado. Logo, se ele não cometeu pecado, a morte não tem poder sobre ele. Logo, para ele morrer, ele não pode permanecer morto. Se ele não pode permanecer morto, é óbvio que ele vai ressuscitar. E foi o que aconteceu. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está reinando. E ele promete voltar para nos buscar. Aleluia. Há uma pátria. E essa pátria logo está chegando. Nós estamos indo para lá, mas ela também está vindo. A eternidade vai se encontrar novamente. Aquilo que nós perdemos no Éden vai ser retomado. Aquilo que o homem perdeu, aquele acesso ao mundo espiritual, ao céu, ao contato direto com Deus, essa plena comunhão que existia lá no Éden, vai ser retomada. Porque Jesus garantiu isso para nós. Porque Ele garantiu. Então, se tu quer isso para ti, tu tem que querer Jesus. Tu tem que querer o Senhor. É só nele. É só nele. Ele ressuscitou, ele está vivo. Vivo. E ninguém nunca mais tira a vida do nosso Senhor. Ninguém nunca mais consegue tocar nele. E ele pode dizer tranquilamente: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele diz isso. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que Paulo fala que ele tem um nome que está acima de todo nome. Tem um reino. Esse reino do nosso Senhor está chegando. A urgência é nossa. Reconheça Jesus como teu Senhor. A graça está sendo derramada sobre a tua vida. Não deixa passar. Não deixa passar. Amém? Amém. Nós vamos responder ao sermão. Nós vamos cantar. Nós vamos responder a esse Senhor que morreu por nós, a esse Senhor que está preparando um lugar e logo Ele virá com esse lugar nos buscar. Ele está vindo ao nosso encontro. Mas Ele vai vir para aqueles que têm prazer nele. E o mínimo que tu pode ter para demonstrar prazer no Senhor é vontade de cantar. Cantar a Ele, cantar para Ele. Erguer a tua voz, erguer as tuas mãos. E deixa eu falar uma coisa para vocês que está me incomodando muito. Nós já fechamos 3 meses, né? Nós estamos com 3 meses e meio. E eu estou muito incomodado porque vocês não cantam com alegria, parece. Me incomoda ver uma igreja que canta assim, ó. Sabe? Não é só os braços para baixo, é os ombros, sabe? É uma postura assim de derrotado. Que bom que eu não sou o Kennedy, senão eu parava o louvor na hora e dizia: gente, vamos cantar sério, vamos cantar valendo agora. Terminou o ensaio, vamos cantar agora. Tu entende que se tu tem um Senhor que morreu por ti, o mínimo que tu tem que fazer é cantar para Ele? Cantar alto, com alegria. Azar se tu canta desafinado, o irmão do lado que te suporte. Azar. Canta. Perturba o irmão. Perturba, sabe? Canta alto. Azar. Mas derrama o teu coração em louvor a Deus. Amém? Amém. Nós vamos responder cantando. A segunda forma como nós vamos responder é ceando. Nós vamos cear ao Senhor. Vamos cear com o Senhor. Vamos participar do Senhor. Esse mesmo Senhor que veio e morreu por nós, Ele teve seu corpo esmagado.
Assim como o pão, quando é produzido. Esse pão está ali sobre a mesa. Você vai vir ali, pegar o pão e mergulhar no suco ou no vinho. A taça dourada é de suco. Se eu não estiver enganado, né? Suco. Grávidas, crianças, abstêmios e fracos. Esses mergulham no suco e participam. Os demais mergulham no vinho, taça bronze, e participam do Senhor. Jesus está convidando a sua mesa, a mesa da comunhão. Participa quem está em comunhão com Ele. Não participe se você não está em comunhão. Não participe porque Paulo vai dizer que você está participando para a sua própria condenação. Quem é que está em comunhão com o Senhor? Quem está em comunhão com o seu corpo. Entendido? E a terceira forma é ofertando. Jesus ofertou a sua vida, o que ele tinha de mais precioso. Nós precisamos de ofertas. Você está vendo? Olha o ambiente que nós estamos produzindo aqui. Cara, olha essas luminárias. O Thiago perturbou muito para fazer isso aqui. Não só perturbou para fazer, mas ele perturbou os caras fazendo isso aqui. Foi uma perturbação trabalhar com o Thiago do lado. Vamos lá. Vamos. Ô pastor, hoje nós vamos prolongar um pouquinho o horário, tá? Isso custou dinheiro. E deixa eu falar outra coisa para vocês que também me incomoda um pouquinho. O Chico me chamando toda semana. Pastor, a semana entrou menos. E nós estamos com 3 meses. Faz 2 meses que as ofertas cada vez vêm menos. Se continuar assim, vai chegar no fim do ano, nós vamos ter que estar ofertando para os irmãos. Ó, toma aqui. Eu vou estar aqui para vocês. Assim. Não sei de onde eu vou tirar, mas vou estar. As ofertas não podem diminuir, porque nós temos que manter isso aqui. A gente depende de ofertas. E nós não somos uma igreja... Tu sabe, tu já tem frequentado aqui. A gente não fica pregando prosperidade, sabe? Dê uma semente, se tu der R$100, Jesus vai te dar 1.000. Não. Se tu der 100, tu vai ter 100 a menos. Simples. A matemática continua a mesma. Jesus pode dar mais? Pode. Inclusive, ele diz que aquele que oferta com generosidade, ele aumenta a sementeira para que tu possa ser mais abundante em generosidade ou boas obras. Então, sim, pode fazer. Vai fazer, é certo? Não. E se eu te falar que sim, eu sou um mentiroso e não sou digno de estar aqui falando para vocês. Entendeu? Agora, isso diminui a generosidade? Não, pelo contrário. Deus ama quem dá com alegria. Oferte. Seja generoso, generosa. Nós contamos com as ofertas. Amém? Inclina a tua cabeça.